Olá, amadas, bom dia, e a presença de Papai seja constante na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém? Hoje é dia 21 de fevereiro de 2023, e a palavra do dia para nós hoje está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, e nos diz assim: Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé. Essa palavra Paulo está falando aqui para Tessalônica, né, para a igreja de Tessalônica, sobre o quanto eles se lembravam de como eles punham em prática a fé. E essa palavra de Deus hoje trouxe para o meu coração algo assim, de prático mesmo, sobre a questão que nós temos falado nesse mês todo, né, a respeito de fé, de permanecermos firmes na fé, de realmente acreditarmos naquilo que não estamos vendo. E Paulo vem nos trazendo aqui essa exortação para nós colocarmos em prática a nossa fé. De nada adianta, amadas, nós termos fé e não agirmos. Então, da mesma forma que oração fala sobre orar mais ação, a fé também ela precisa ser uma fé operosa, né? Ela precisa ser uma fé em prática. Então, a fé que agrada a Deus é aquela fé que se expressa em atitudes. Então, nós precisamos traduzir em ação aquilo que nós cremos. A fé sem ação ela é uma fé morta. E não é isso que Deus tem para nós, porque quem crê vive no que crê. E Deus me chamou a atenção nesse dia, né, nessa manhã, para algumas coisas na minha vida mesmo, que muitas vezes eu professo a fé, eu digo, eu realmente acredito, eu tenho fé em muitas coisas, porém, muitas vezes, às vezes a gente fica esperando acontecer para depois nós agirmos. E a palavra de Deus vem nos dizendo, né, que nós temos que colocar a nossa fé em ação, a nossa fé em prática. E Deus me chamou muita atenção hoje sobre isso, né? Então, hoje existem muitas pessoas, e muitas vezes eu me incluo, né, nessa relação de pessoas que falam, planejam, sonham muito, mas não fazem nada, né? Ficam esperando quando acontecer, então eu vou agir, quando eu passar. E às vezes a gente vê assim, quando nós vamos lá para o livro de Hebreus, quando fala, né, naquela galeria dos heróis da fé, nós vemos pessoas realmente ali colocando a sua fé em ação. Nós vemos lá Abel oferecendo sacrifícios a Deus, né? Enoque, ele andava com Deus. Noé, ele construiu uma arca. Sara, ela creu na promessa e ela, com certeza, ela teve relacionamentos com seu marido a ponto de engravidar. Abraão, ele peregrinou na terra. Isaac abençoou o futuro de Jacó. Jacó, à beira da morte, abençoou os filhos de José. José, quando estava no Egito, ele creu tanto na promessa que Deus um dia tiraria eles daquele lugar, que ele deixa um pedido, né, que quando eles saíssem, eles levassem os ossos de José. Então, nós vemos uma fé em ação. Não era uma fé de que, se um dia acontecer, você fala. Não. Era uma fé que realmente colocava em atitude aquilo que eles criam. Então eu entendi nesse dia de hoje que a minha fé tem que ser assim, uma fé em prática, porque uma fé que não é posta em prática, ela se torna uma fé morta, uma fé que não tem obras, que não tem atividades, né, que não tem atitudes, ela se torna uma fé morta. Então, a fé operosa, essa fé posta em prática, ela tem a ver com atividades produtivas que resultam em algo concreto. Eu não sei o que você está fazendo aí, né? Como é que está sendo a tua vida. Nós temos falado muito sobre fé. Não sei no que você está acreditando, porém, o meu desafio para você nesse dia é realmente pôr em prática a tua fé. Né? Se você está orando por uma casa nova, comece pondo em prática comprar alguma coisa para sua casa. Põe a sua fé em prática. Se você sonha em ter um filho, comece comprando uma roupinha. Se você sonha em ter um marido onde vocês vão fazer refeições juntas, comece colocando em prática essa fé e compre um jogo americano bonito para você arrumar sua mesa. Não sei o que você pode fazer, mas comece a pôr em prática, né, a sua fé,
porque isso vai agradar o coração de Deus. Isso realmente vai dizer, não, minha filha realmente está acreditando naquilo que ela está dizendo. Então, a fé posta em prática, queridos, ela tem o potencial, ela tem assim essa característica realmente de agradar o coração de Deus. Então, a fé, ela não é apenas um sentimento otimista, né? Mas é algo que afeta todo o nosso ser e nos conduz a um modo de vida diferente. Então, eu quero desafiar você, nesse dia, a colocar a tua fé em ação. Uma fé operosa, como diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que as pessoas possam falar de nós, assim como Paulo falou, né? Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé. Amadas, põe em prática a sua fé. E assim vamos mais e mais agradar o coração do Pai. Em nome de Jesus. Paizinho, nós queremos nesse dia, Deus, colocar as nossas vidas, Deus, no seu altar. Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes, Pai, proferimos fé, Senhor, mas não agimos. Dizemos que acreditamos, Deus, em palavras, mas duvidamos, Senhor, através das atitudes. Cremos em Deus que não é assim que o Senhor quer que venhamos a agir, Pai, mas que venhamos a andar em fé, Pai, não apenas a falar, Senhor, em fé. Nos ensina isso, Pai, em nome de Jesus. Que dia após dia, Pai, possamos crescer, Deus, em sabedoria e em graça, Deus. E possamos, Deus, exercer essa fé, Senhor, demonstrando, Deus, a nossa fé em atitudes, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Que o Pai possa ministrar teu coração. Que você tenha um excelente dia e que a sua fé seja posta em prática. Em nome de Jesus.